Muito bem. Então, vamos aqui resolver os exercícios, né? Bom, o primeiro exercício, ele, né, eu vou fazer a leitura aqui da pergunta, né, e a gente vai fazer uma discussão. Então, sabendo que uma conclusão pode vir em qualquer parte de um argumento, como saber identificar e diferenciar a conclusão das premissas? Bom, alguém respondeu esse exercício e tem alguma ideia sobre essa pergunta? Ok. Então, deixa eu mencionar os tipos de argumentos que existem, né? Pelo menos os que a gente comentou. Então, deixa eu só colocar aqui, hoje é resolução de exercícios. E a primeira questão, ele quer saber como identificar conclusão e as premissas, né, dentro de um argumento. Bom, existem algumas estruturas de argumento, né? Tem uma estrutura que ela funciona da seguinte maneira: eu tenho um conjunto de premissas e um segundo conjunto de premissas. Eu estou colocando assim, pode ser que seja só uma premissa e uma segunda premissa, né? Então eu tenho duas premissas que vão me gerar uma conclusão. Aí, então essa seria uma maneira de argumentar, né? Que é a conclusão no final. Então a gente enuncia as premissas e coloca, né, alguma palavra que nos determine a conclusão, que pode ser logo, pode ser portanto, pode ser tem-se, pode ser segue, né? Tem algumas palavras que são características, né, que indicam conclusão. Aqui eu tenho uma ligação, né? Eu tenho uma premissa e outra premissa, né? Se eu tenho que considerar as duas, normalmente esse é o conectivo, né? Que junta, une as premissas, né? Esse aqui é o que conclui. Então, esse aqui é a estrutura básica, né? A estrutura, inclusive, aristotélica, né? Ok, mas pode ser que venha em outras ordens, né? Pode ser que, por exemplo, venha assim, ó, venha a conclusão primeiro, aí quando vem a conclusão primeiro, aí a gente tem que dizer o porquê disso, né? Aí o porquê ele puxa, porquê ou pois, né? Ou pelo fato de, quer dizer, tem algumas palavras que também indicam que o que vai vir na sequência é o que justifica, né? Essa é a nossa conclusão. Então, porque P1 e P2, por exemplo, né? Aqui eu estou colocando, repito, né? Estou botando só duas, mas pode ser que sejam várias, né? Pode ser que seja P1 e P2 e P3 e assim vai. Então, esse é o segundo tipo de argumento, né? Que a conclusão vem no início, né? Aí, a palavra que indica, né? A, as premissas são essas, né? O porquê ou os similares. E tem a, o outro tipo de estrutura é quando a conclusão vem no meio. Então, quando a conclusão vem no meio, a nossa estrutura é algo do tipo: eu tenho uma premissa, então, né, que é similar ao logo, né?
Ok, mas na nossa estrutura aqui eu estou considerando três proposições, né? Onde duas são premissas e uma é conclusão. Por hora eu só escrevi duas, né? Eu tenho aqui P1, então conclusão. Está faltando a segunda premissa, que é a segunda, a gente puxa ela ou por um porquê ou por um pois. Então, tem a forma, né? P1, então, C, porque P2, né? Então, aqui está intercalado as premissas. Então, eu tenho essas três formas de enunciar de uma forma simples um argumento. Eu estou falando de forma simples porque eu só estou colocando três proposições. Eu posso colocar mais, inclusive, né? Você tem, sei lá, argumentos aí com vários, né? Às vezes, quando você chega na conclusão, você às vezes nem se lembra quais eram, de fato, as premissas, né? De tantas premissas que às vezes um argumento tem. Então, tá aí as estruturas, né? Consequentemente, já eu coloquei aqui algumas palavras, né? O I liga as premissas, o logo, ou então, né, indica a conclusão, e os porquês ou os pois, né? Pode-se colocar pois também, é o que vai exibir as premissas, tá? Bom, como eu estou falando, eu não estou escrevendo, né? Eu só estou exibindo aqui as estruturas e estou só comentando. Mas o ideal, né, que quem respondeu, tranquilo, né? Quem não respondeu, né, tenta responder na forma de texto, né? Ou seja, descrever mais ou menos o que eu falei, né, na hora de responder. Agora, eu só quero saber se ficou claro essa ideia, né? Se tem alguma dúvida em relação à resposta dessa primeira questão. Não. Muito bem. Vamos para a próxima, né? A segunda questão, ele pede para reescrever os argumentos do exemplo 6 em diante, né? Ou seja, a partir do 6, na forma do exemplo 5. Então, vamos só voltar aqui rapidão para ver como é que é o exemplo 5, né? Então, o exemplo 5 é exatamente a minha primeira estrutura, né? Onde as premissas aparecem antes da conclusão. Que é aqui, inclusive está numerado, né? E possui aqui a palavra na terceira, né? Quer dizer, a terceira não tem só uma premissa, né? Aqui já está, enfim, está o argumento completo, né? Aqui eu não fiz a ligação usando o i, né? Mas eu poderia, né? Poderia dizer todo evento predeterminado é necessário e todo evento é predeterminado, sem problema nenhum. Essa aqui é outra maneira de se escrever, né? Já que eu tenho uma proposição completa, né? As três, eu posso usar também esse tipo de argumento, tá? Então, essa aqui é a estrutura, né? Colocar as premissas no início e concluir no final. Aí ele quer que, a partir do exemplo 6, né, isso aconteça. Bom, deixa eu pegar um aqui, né, só como... Tá, vou pegar esse... Pegar esse 9. Tá, eu sei que aqui, na hora que fui elaborando, eu botei alguns casos, né? Eu lembro que eu não cheguei a discutir esse 9, né? Eu discuti alguns, inclusive, mas o 9 eu não discuti. Então, a gente vai fazer a discussão dele, o que, que a gente vai querer dele, né?
a gente vai exibir quem são as premissas dela e quem é a conclusão. Ao fazer isso, eu já estou ordenando aqui, né, a minha estrutura, basta escrever dessa forma, né? Eu dizer a primeira premissa e a segunda premissa, logo eu tenho, né, a terceira premissa, que no caso é a nossa conclusão. Então, para resolver esse exercício, repito, né, basta a gente determinar quem é quem. E para isso a gente vai ver qual é a estrutura de argumento, né? Se é a primeira, né? Se for, não precisa mais reescrever, né? Que o exercício pede isso, né? Para reescrever nessa forma. Mas caso não seja, aí eu vou ver se ele é da forma A2 ou A3, né? Então vamos lá, vamos investigar isso. Então ele diz assim, ó, se o Código Penal proíbe o suicídio, isso não constitui um argumento válido na Igreja. E, além disso, a proibição é ridícula, pois que penalidade poderá assustar um homem que não teme a própria morte? Então, assim, ele não é um argumento simples por algumas razões, né? Primeiro, ele coloca aqui uma pergunta. Aí vem aquela coisa, né? Ora, será que isso é um argumento de fato, né? Já que aqui tem uma pergunta, aí a gente só tem que observar se a pergunta ela é retórica, né? Aí repito, né? Quando a gente está num diálogo, né, está defendendo uma ideia, às vezes a gente usa pergunta só para reforçar a ideia. Então, na verdade, quando é dito essa pergunta, na verdade, ela mais que afirmar do que de fato está questionando algo. Então, só lendo a pergunta, né? A pergunta, no caso, seria: que penalidade poderá assustar o homem que não teme a própria morte? Ou seja, ele está afirmando que, no caso, sem a pena de morte, né, o homem ele não teme, né? Assim, ele não deixa de cometer certos atos porque ele sabe que nunca vai morrer. Né? Inclusive, não sei se vocês já leram A Arte da Guerra, né? Ele é um livro que, assim, a guerra ela é baseado a essência, assim, né, para você criar um grande exército, é você pôr a vida em questão, né? Então, assim, eu sei que não tem a ver aqui com o contexto, mas essa questão de vida ou morte, né, assim, dentro desse contexto, é um bem, assim, que todo mundo luta para permanecer com ele, né? É raro, assim, eu sei que, é lógico, que tem os casos de depressão, mas não entra aqui nesse contexto. Muito bem. Então, feita essa leitura, né, eu vou deixar aqui um pedacinho, eu gostaria que vocês indicassem aí ou a conclusão ou uma premissa, ou pelo menos uma premissa que tem nesse trecho. Só abrindo as aspas aqui, tá? Esses contextos, assim, de forma geral, às vezes eles são bem complicados, porque eu posso inserir uma premissa dentro de outra. Então, como é que a gente faz isso, né? Eu vou escrever aqui um argumento que eu acho que vai ajudar um pouco a visualizar a ideia lá naquele, né? Então, por exemplo, vou botar um bem clássico, né? Todo homem é mortal, né? Aí Sócrates é homem, a conclusão é que Sócrates é mortal, né? Então, esse argumento é super clássico.
que é justamente um argumento nesse primeiro formato, né? Ok, aí eu falei que eu poderia muito bem inserir uma premissa dentro da outra. Em textos, de forma geral, quando a gente está escrevendo, às vezes a gente quer inserir mais informações ali num determinado trecho e às vezes não cabe ali, assim, e fica difícil você ficar puxando o gancho depois, né? Por exemplo, sei lá, eu comento que todo homem é mortal e concluo que Sócrates é mortal e faltou dizer que Sócrates é homem, por exemplo. Aí eu estou escrevendo, aí fica chato assim você dizer, ó, voltando lá para o argumento tal, faltou dizer, né? Quer dizer, para quem está lendo, fica um pouco complicado. Então, tem uma maneira, né? Se você tiver num editor de texto, né, tem uma maneira de você inserir. É lógico que no editor é mais fácil, né? Que você vai lá e faz a inserção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu posso fazer assim, ó. Todo homem. Aí, às vezes, a gente quer enfatizar alguma informação desse homem, aí a gente usa aqui ou um parênteses, ou então coloca entre vírgulas. Que aqui eu poderia escrever assim, ó, inclusive Sócrates é mortal. Então, veja que aqui praticamente virou uma premissa só, onde as duas estão inseridas aqui, né? No caso, essas duas aqui eu coloquei numa só. Então, é totalmente comum isso aqui, né? Todo homem, inclusive Sócrates, é mortal. Aí eu já posso concluir. Logo, Sócrates é mortal. Aí deu para entender, assim, essa ideia de como, às vezes, né, as vírgulas, pode ser que a gente faça inserção de informações, né, que não está tão bem declarado que aquilo ali é uma premissa, né? Eu falo isso porque o trecho é cheio de vírgulas e pontos e vírgulas, né? Se o Código Penal proíbe o suicídio, isso não constitui um argumento válido na igreja, quer dizer, parece que essa informação é adicional, né? E, além disso, a proibição é ridícula. Aí, como é que a gente identifica, né? Bom, se a gente retirar isso daqui e não perder sentido, é porque isso aqui é uma informação adicional. Então, quando eu faço a leitura, todo homem é mortal, né? Essa parte aqui, ele não gera confusão, digamos assim, ao retirar, né? A frase, ele tem um sentido completo, né? Quando eu retiro esse trecho. Então, não sei se isso ajudou, né? Esse exemplo, né? Para discutir esse exemplo 9. Mas vamos retirar alguns trechos aqui e ver se o sentido se perde, né? Então, eu vou ler assim, ó. Se o Código Penal proíbe suicídio, aí eu vou retirar essa segunda parte, né? Que é, isso não constitui um argumento válido na igreja. Aí, retirando isso, né? Vou ler novamente. Se o Código Penal proíbe suicídio e, além disso, a proibição é ridícula, quer dizer, essa frase aqui parece ser um adicional, como eu comentei lá, né? Ok. Então, beleza, pelo menos eu já consegui separar mais elementos. Mas aí volto a perguntar: alguém consegue, fora isso, né, no trecho completo, se a gente consegue identificar pelo menos uma premissa, já fica mais fácil de identificar os outros elementos.
Alguém tem alguma ideia? Não. Até o momento, Por enquanto, não. ok. Então, vamos só voltar aqui para as nossas estruturas, né? Olha só, lá eu não tenho uma coisa desse tipo. Já deu para perceber, né? Não tem nenhuma palavra, inclusive, conclusiva. Não tem o trecho, né? Mas isso não significa que não tem uma conclusão lá. Tá, então me resta procurar se há algum porquê ou algum pois. Porque eu sei que se tiver qualquer uma dessas duas palavras, a premissa vem após ela, né? Ou as premissas, ou uma premissa vem após ela. Bom, e quando a gente volta para cá, vamos procurar se tem algum porquê ou algum pois, né? Eu vou ler mais uma vez. Vamos só focar nessas duas palavras. Se o Código Penal proíbe o suicídio, isso não constitui um argumento válido na igreja, e além disso, a proibição é ridícula. Pois, quer dizer, apareceu aqui, ó. O que que isso significa? Que o que vem após isso aqui é uma premissa. Então, essa pergunta, na verdade, repito, né? Ela não tem o caráter de questionar, mas ela mais afirma do que pergunta, né? Só é uma pergunta que reforça, digamos assim. Então, aqui eu tenho a primeira premissa, né? Assim, identificável, né? Eu identifiquei aqui uma premissa. Então, a premissa, no caso, é que a penalidade, né, no caso a pena de morte, ela pode assustar. Na verdade, ela não pode assustar. Desculpe. A penalidade ele pode assustar, né? De fato é isso, né? Um homem que não teme a própria morte, né? Peraí. Vamos raciocinar. Um homem não teme a própria morte, né? Então, se tiver penalidade, pode ser que ele assuste, sei lá, é algo do tipo, né? Tá, vamos escrever aqui. Então, uma das premissas é essa, né? A penalidade. Tá, minha única. Bom, pelo menos na minha cabeça, né, a impressão que dá é que essa pergunta. Ah, sim, no caso ele está certo. Ok, tá. Então, temos aí a primeira premissa, né? Vamos procurar as próximas, né? Então, no que resta, né, que no caso é nesse início aí,
Eu tenho aí uma conclusão e eu tenho mais uma premissa. Bom, agora que, agora que eu me atinei, né? O que de fato ele está falando é suicídio, né? É se matar, né? Então, eu acho que a frase aqui é não há penalidade. Que possa, né, assustar. Deixa eu só emendar aqui. Não há penalidade que possa assustar homem que não teme a própria morte. Eu acho que é a pergunta, no fim das contas, tem esse sentido, né? Se a gente for reescrever aqui como premissa. Aí, aqui a gente tem uma frase, né? Pelo menos ele começa com se, então isso aqui parece que tem um condicional aqui, que o condicional seria algo do tipo, se o Código Penal proíbe o suicídio, né, então a proibição é ridícula, né, parece que tem algo desse tipo aqui, né. Aí o que vem aqui no meio, né, o que vem nesse meio aqui é exatamente a segunda premissa. Não, mas de fato, né, eu tenho ciência que esses trechos que eu coloquei, eles não são simples, né? Eles de fato não são. Isso eu já venho repetindo, né? Assim, né, inclusive nos outros encontros, que os trechos que eu coloquei aqui, né, são trechos que eles estão misturados, assim, eles não têm esse formato, assim, muitas vezes bonitinho, né? O problema é identificar isso aqui, ó, né? Onde premissas estão inclusas dentro de outras. Esse é o grande problema. Então, é necessário ter um certo cuidado, né? Se eu falo sem esse cuidado, né, eu posso estar ensinando uma coisa errada, tá? Mas faz parte, né? Essa questão de interpretar texto é bem por aí, né? De forma geral, não é uma coisa simples, assim. Ok. Então, a conclusão desse trecho é que, de acordo com essa leitura que eu acabei de fazer, né, se o Código Penal proíbe o suicídio, então a proibição é ridícula, né? No caso, a proibição é ridícula a conclusão aqui do nosso argumento, né? E a segunda premissa, né, ele fala que a proibição do suicídio não constitui um argumento válido na igreja. Essa seria a segunda premissa.
Bom, parece ser isso, né? Então, vamos fazer a leitura aqui para ver se de fato faz sentido, né? Isso aqui. Então, não há penalidade que possa assustar o homem que não teme a própria morte, e a proibição do suicídio não constitui argumento válido na igreja. Logo, a proibição do suicídio é ridícula, né? Isso seria uma reorganização desse nosso argumento, tá? No caso desse aqui. Ok. Bom, a discussão parece que pegou um grande tempo, né? Essa questão 3 pode retirar, tá? Não, não cabe aqui na nossa discussão. Bom, eu sei que o tempo já está bem no finalzinho, mas esse exercício, no caso o 2.4, ele vai um pouco além no sentido do antigo, né? Do antigo exercício. Né? Aqui eu vou só comentar, eu vou deixar, a próxima aula a gente faz ele também, tá? Aí quando eu terminar esse exercício aqui, pelo menos um de cada, né? Eu vou resolver um desse, e vou resolver um aqui da questão 2. Aí eu passo uma atividade para vocês, avaliativa, tá? Aí eu vou só fazer a leitura aqui do que ele pede, né? Então, aqui ele está pedindo para indicar se é argumento, né? E se for, indique as premissas e a conclusão. Então, é mais ou menos a mesma ideia, mas aqui os trechos, né, são um pouco mais simples, aquela primeira parte é um pouco mais pesada. Então, né, depois vocês vão avaliar e dizer, né, se é ou não. No caso, se não for, esse último que a gente fez, né, ele podia nos enganar porque a pergunta que tinha lá era retórica, né? No fim das contas, aquela pergunta, ele tem mais o caráter de afirmar, né? Mas tem trechos, né, ou tem trechos que parecem ser argumentos, né, que a conclusão às vezes é uma ordem, né? Ou às vezes é uma pergunta que não é retórica, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai ter que, vocês vão ter que analisar, né? E nesse segundo, todos aqui são argumentos, vocês só vão ter que diferenciar se o argumento é dedutivo e indutivo, né? No fim das contas, a diferença essencialmente a gente tem usado os dedutivos, né? O indutivo é quando a gente conclui baseado numa frequência alta de alguma coisa, né? Que aí são mais raros, quer dizer, vai ser mais fácil de identificar aqui. Bom, então é isso, tá? Só repetindo, né? Próxima aula a gente faz aqui um exercício desse 2.4 e, né, e na sequência eu passo atividade para vocês. Enquanto isso, deixa eu só filmar os presentes. Me indiquem, assim, como é que vocês estão de tarefas, né? De atividades, se vocês estão tendo muitas atividades ou poucas atividades. Porque eu também gosto de negociar o dia, né? O dia e quantos dias. Alguém levantou a mão? A gente está tendo muitas atividades, professor. Né? Aí, deixa eu só fazer aqui um levantamento. Eu vou encerrar aqui a gravação, eu vou só questionar